Olá, caro estudante. Vamos agora iniciar o nosso módulo 2, começando falando sobre design centrado no usuário. Primeiro, vamos destacar a importância do envolvimento de usuários no desenvolvimento de soluções tecnológicas. Nós precisamos estudar as pessoas nos ambientes naturais, porque isso pode proporcionar inspirações que outras técnicas de coleta de dados geralmente não permitem. Então, a gente conhecendo as pessoas no seu ambiente natural, por exemplo, de trabalho, isso nos dá maiores detalhes sobre o produto que a gente quer desenvolver. O melhor entendimento das necessidades e objetivos do usuário leva, então, a produtos mais adequados, de maior utilidade. Se a gente conhecer o usuário, a gente vai ter condição de desenvolver algo que seja mais apropriado para ele. Então, nós devemos cuidar do gerenciamento da expectativa em relação ao produto que se está desenvolvendo. E aí a gente tem que certificar de que as visões do usuário e suas expectativas em relação ao novo produto sejam realistas. Ou seja, o novo produto pode ser um software, pode ser um hardware. Então, para quê? Para não haver surpresa para o usuário, é exatamente aquilo que ele estava esperando. É melhor, às vezes, exceder as expectativas do que ficar aquém delas. É melhor você surpreender positivamente. Os usuários envolvidos desde o início, eles se tornam aptos a verificar a capacidade, a característica, a própria qualidade do produto, se eles estiverem envolvidos. E aí cria um sentimento de apropriação, porque os usuários envolvidos, eles percebem que contribuíram para aquele produto, e aí eles vão se sentir donos, né, daquele produto, sendo mais receptivos à sua utilização. Não é chegar com algo pronto e dizer, ó, toma aí, se vire, a partir de agora esse sistema, esse site, esse aplicativo que você vai usar. Diferente se ele participou do processo de construção daquela solução tecnológica. Produzindo um sistema computacional útil e fácil de usar. Isso desde 85, né, um artigo de Gould e Lewis, eles deram algumas recomendações acerca do que um sistema computacional útil e fácil de usar deveria ter. Primeiro, foco no usuário e nas tarefas desde o princípio, para conhecer bem as atividades do usuário, quais as tarefas que o usuário vai fazer com aquele produto. Avaliação empírica, como constantemente ver a reação do usuário àquele padrão, reação do usuário àquela interface, o desempenho do usuário, o desempenho também da interface. Será que você fazendo um reajuste, um reposicionamento dos botões, dos elementos da tela, não vai provocar um melhor desempenho do usuário? Design iterativo, porque é um ciclo, iteração, aí iterativo vem de iteração, que é ciclo. Faz-se o design, faz-se o teste, avalia e, se for necessário, faz o redesign. Então, esse é um ciclo. Na hora que você começa a apresentar as primeiras versões do produto, né, do aplicativo, do site, ele entra no processo de redesign, porque se avalia se está atendendo e, caso necessário, são feitos os ajustes. E aí a gente entra num termo chamado de design centrado no usuário, mais conhecido como UCD por conta da sigla aí do inglês. O que é UCD? Desenvolver o sistema de acordo com as necessidades, as capacidades e as limitações dos usuários. Ter uma participação mais seletiva, ou seja, selecionar aqueles usuários que estarão diretamente ligados, serão usuários representativos daquela solução. E também, decisões no projeto devem priorizar a produtividade na interação, ou seja, sempre pensando que o usuário ele vai, além de ter uma facilidade de uso, mas ele vai ser mais produtivo no uso daquela solução. E aí, a UCD ela pode melhorar consideravelmente a qualidade dos produtos de uma empresa, porque ela foca nas necessidades dos usuários e também está constantemente recebendo feedbacks dos produtos. Pesquisas e testes de usabilidade reforçam ainda mais a questão da qualidade do que é desenvolvido. Desenvolver um processo iterativo de melhoria juntamente com os próprios usuários, isso aumenta consideravelmente a capacidade da empresa de melhorar seus produtos e serviços. Outra coisa importante é que quando a gente coloca o usuário no foco do desenvolvimento dos produtos, isso cria uma interface que a gente chama de democrática, né? Uma interface que o usuário já sabe utilizar, uma interface que vai atingir uma grande quantidade de pessoas. Dessa forma, qualquer pessoa vai conseguir utilizar o seu produto ou software, independente da faixa etária, classe social ou etnia. As empresas elas não desenvolvem produtos somente para pessoas que têm facilidade em interagir com tecnologia, porque o design centrado no usuário carrega essa responsabilidade de desenvolver interfaces que são amigáveis para todos. E aí o objetivo é sempre melhorar as interações e as experiências desses usuários. E aí, o design centrado do usuário, ele é dividido em 4 etapas, de uma maneira macro. Análise, a primeira etapa,
o design, né, o projeto, a avaliação e a implementação. Observe que essas setas vermelhas é o fluxo normal, tá? Análise, design, avaliação e implementação. Mas, por exemplo, de avaliação pode haver um retorno para o design, da implementação pode haver um retorno para a avaliação. Por quê? Porque se durante a avaliação perceber que algum elemento está fora de ordem ou não está atendendo ao objetivo do usuário, não tá satisfazendo o usuário, a etapa de design novamente é retomada e é feito um ajuste. Assim como na implementação, pode ser detectado algum problema, tá, de performance, por exemplo, daquela interface, está dificultando o trabalho do usuário, e aí volta novamente para a avaliação e talvez até mesmo para o design. Um outro diagrama explicita, né, as etapas do design centrado no usuário também. Pesquisa, onde é feito, né, o levantamento dos requisitos das interfaces, a definição dos elementos que vão ter naquela interface, onde vão ser trabalhadas as ideias iniciais, em termos de posição, de objetos, de cores. A prototipagem ou prototipação, que são as primeiras versões daquela interface. Depois os testes e a implementação. Observe que teste e implementação, ela casa com a etapa de avaliação e a etapa de implementação, né, do primeiro fluxograma aí. Mas pesquisa e definição estariam dentro da análise, ideias e prototipagem estariam dentro do processo de design. Existe uma norma, a norma ISO 13407, que define um processo de projeto centrado no usuário para sistemas interativos. Ela define um conjunto de princípios que incorporam a perspectiva do usuário no processo de desenvolvimento de software. Em que aspectos? Por exemplo, distribuição apropriada de função entre usuário e sistema, determinando quais os aspectos do trabalho ou tarefa devem ser controlados por software e por hardware, se aquilo que é feito via software, aquilo que vai ser feito via hardware. Ao envolvimento ativo dos usuários, porque utiliza as pessoas que têm maiores conhecimentos do contexto que a aplicação vai ser usada. E aí, isso é feito com que objetivo? Um aumento do compromisso e participação no desenvolvimento de software. Você traz o usuário para dentro do desenvolvimento, ele vai se sentir parte do desenvolvimento. Existe também a repetição de soluções de projetos, porque isso requer uma avaliação contínua nas fases iniciais de usuários finais, por técnicas de prototipação diferentes. Então, em algum momento você vai fazer uma prototipação de papel, outro momento você vai fazer uma prototipação de alta fidelidade. Nós vamos estudar a prototipação mais na frente. E a ideia de se ter times multidisciplinares. Não só o pessoal de computação, de engenharia de software, mas tenha também pessoas, por exemplo, da área de design, na área de humanas, né, psicólogos ou muitas vezes até antropólogos, cientistas sociais, que eles avaliam um conjunto de habilidades, um conjunto de características que a interface e também o comportamento das pessoas que irão utilizar. Cada um cooperando e compartilhando com seus conhecimentos. De acordo com a norma, há 4 principais atividades que devem ser empregadas para incorporar requisitos de usabilidade no processo de desenvolvimento de software centrado no usuário. Ou seja, existem algumas atividades que são bastante relevantes e devem ser destacadas. São essas 4 aí, que compreender e especificar o contexto de uso, especificar os requisitos dos usuários organizacionais, produzir soluções de projeto, avaliar o projeto em relação aos requisitos. Isso tudo para que se tenha um produto final mais adequado. Vamos detalhar um pouco cada uma dessas 4 atividades. Primeiro, compreender e especificar o contexto de uso. Significa que a gente deve obter as informações sobre as características dos usuários, o ambiente de uso e as tarefas que serão executadas com o produto, além de fornecer uma base para as atividades de avaliação posteriores. Ou seja, entender qual é o objetivo daquela interface, qual é o objetivo da tarefa, o que é que se espera do usuário. Depois, especificar os requisitos do usuário e os organizacionais. Isso quer dizer o quê? Especificar os requisitos do usuário e da organização, determinando assim os critérios de sucesso para a usabilidade do produto em termos das tarefas realizadas pelos usuários, bem como as diretrizes e limitações do projeto. Muitas vezes, a gente tem uma questão que a gente precisa contemplar a necessidade do usuário, mas o meu projeto não tem recurso para aquilo, porque isso exigiria, por exemplo, uma máquina mais potente, exigiria, por exemplo, um consumo de memória maior, e aquele aplicativo ele vai rodar, né, em celulares com pouca memória, por exemplo. Produzir soluções do projeto é incorporar os conhecimentos de interface, né, humano-computador nas soluções do projeto, descrevendo através da utilização de protótipos. A gente vai fazer protótipos para incorporar esses requisitos das interfaces no projeto. E, finalmente, avaliar o projeto em relação aos requisitos, porque eu tenho que testar se a usabilidade do projeto está adequada. Então, ela deve ser avaliada em relação às tarefas dos usuários, tendo como objetivo confirmar o nível em que os requisitos da organização e dos usuários foram alcançados.
fornecendo também informações para o refinamento. Há sempre margem, há sempre possibilidade da gente melhorar alguma coisa. Nada é um produto 100% acabado. Há sempre a possibilidade, com o uso, por exemplo, que não é alguma falha que não é detectada no primeiro momento, mas ela pode ser detectada a posteriori com o uso contínuo daquela solução. E aí, o ciclo dessas atividades termina quando a avaliação do projeto em relação aos requisitos do usuário é executada com resultado satisfatório, ou seja, quando eu chego à conclusão que realmente o meu projeto atendeu os requisitos que eu defini lá no início, né, lá na especificação dos requisitos. Então, quando eu consigo enxergar que essa atividade ela foi contemplada, significa que o projeto foi realizado com isso. É claro que a gente procurou dar uma visão bem macro do design centrado do usuário. Nós vamos falar de outros aspectos nas próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima.